Essa mensagem é uma continuação da vida de Jacó, aonde em um outro vídeo eu preguei atitudes transformadoras. Nesta oportunidade eu quero falar do poder transformador de Deus que alcançou a vida de Jacó. Quero convidá-lo a fazer uma leitura do capítulo 35. Comece no capítulo 31 de Gênesis. Vá lendo, vai seguindo a vida de Jacó. Eu não vou poder ler o texto todo, mas você pode fazer em casa, começando aí em Gênesis 31, vá até Gênesis 40, nos versos de 1 a 5. Você vai observar como Deus trabalhou na vida desse servo, de maneira maravilhosa. E eu quero começar falando sobre a provação que Jacó viveu diante das lutas na sua terra. Lá em Gênesis capítulo 32, de 22 a 29, nós vemos Jacó fugindo do seu irmão Esaú. Nessa fuga, ele passou um longo tempo distante e agora ele vive o regresso dessa fuga, da qual ele enganou seu pai com o apoio da sua mãe e acabou pegando a primogenitura para ele. E Esaú, um exímio caçador, partiu atrás dele para matá-lo e ele então foge daquela situação. Passa alguns anos, a Bíblia não precisa quantos anos fora, mas ele agora retorna à sua terra e fica sabendo que Esaú, seu irmão, vem com centenas de homens armados ao seu encontro. Ele tomou então providências para que o encontro fosse todos os seus homens também armados. Caso houvesse necessidade de uma batalha, ele estaria preparado para isso. Ele fez o povo atravessar o ribeiro de Jaboque, permanecendo ali sozinho do outro lado. Nessa ocasião se deu um encontro fantástico que a misericórdia de Deus o alcançou. A luta que ele teve com o anjo do Senhor. A despeito das dificuldades que o episódio envolveu, nós temos algumas interpretações bastante interessantes a pensar. Primeiro, é que enquanto Jacó estava sozinho, ele entrou noite adentro em oração, e foi durante a oração que o anjo lhe apareceu. A aparição não era uma coisa fantasmagórica, não era algo assim esquisito que viera para visitá-lo. Não. Era uma presença suave do anjo que veio, e essa aparição era de um homem normal. Tem muita gente que está esperando o anjo, né, com asas coloridas, auréola na cabeça, ou então todinho de branco. Mas não. O anjo tinha o formato do ser humano, de um homem natural, normal, que veio conversar com Jacó. Segundo o que nós destacamos é que esse anjo teria vindo para dissuadi-lo a voltar à sua terra. Os seus já haviam atravessado Jaboque e ele estava sozinho na retaguarda, sendo guardado pelos seus homens. O momento era decisivo. Não poderia ele retroceder e abandonar a própria sorte do seu povo. Mas as promessas de Deus, onde estão? Se o Senhor prometer abençoá-lo, como permitiria que ele fosse derrotado? Aquele momento era a prova que Jacó estava passando. Era um momento de provação. Ele estava diante de uma realidade nunca vivenciada por ele. Agora era um momento em que ele estava colocando a sua vida à prova diante do Senhor. Determinado como estava, Jacó
não deu ouvidos, ele confiou na proteção de Deus e ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que a prova, então, chegou no momento do seu clímax, quando o anjo apelou para a força física e o desafiou, e Jacó então aceitou por teimosia. Essa determinação agradou a Deus, porque Deus não convoca ninguém molenga, ninguém que não sabe brigar, não sabe lutar. Ao contrário, Deus convoca valentes, homens fortes, mulheres fortes, capazes de suportar os embates da vida, do ministério, os embates na família. Deus faz isso. E essa determinação dele agradou a Deus. Por isso o anjo deu-lhe uma desconjuntada na coxa de Jacó, que o colocou manco. Ele quis que Jacó desistisse da luta, mas Jacó lançou-se sobre o anjo, o agarrou e, abraçando fortemente, exigiu ser abençoado para poder vencer o inimigo, vencer o perigo que o estava aguardando do outro lado. Foi somente após este acontecimento que Jacó passou a agir como um homem realmente crente, salvo por Deus, um homem espiritual de fato. Enquanto Jacó tinha o nome Jacó, que significa suplantador, o próprio anjo vai lhe dar um recado, que Deus iria mudar o seu nome para Israel, que significa lutador com Deus ou príncipe que luta com Deus. Segundo destaque que eu faço para você é o encontro de Jacó com Esaú. Em Gênesis 33, uma inimizade não se desfaz apenas com a atitude do ofensor, mas é preciso que o ofendido reconheça que o perdão não é seguido de cobrança, de exigências, mas que o perdão deve ser manifestado por vontade de Deus na vida do ser humano. E também o perdão é abençoador, tanto para quem recebe quanto para quem libera o perdão. É certo que uma vez o ofensor, se humilhando, praticamente está desarmado o ofendido, mas a solução do problema está praticamente bem encaminhada, mas não totalmente alcançada a solução. Esaú perdoou seu irmão. Foi um perdão genuíno que se revelou em algumas características que eu quero destacar para você. A primeira, ele não exigiu reparação por parte do ofensor. É costume haver algumas contendas em que o ofendido diz perdoar o ofensor, desde que aquele faça isso ou aquilo. Isso não é perdão. Ao contrário, isso eu diria é uma falsa imagem de perdão. Mas o perdão genuíno, não. Observe que além de liberar o perdão, Esaú ofereceu seus serviços. Homens guerreiros chefiando 400 homens de armas. Quis escoltar o seu irmão, o que prudentemente Jacó recusou, até porque não estava no coração dele, foi uma atitude prudente. Eis o verdadeiro perdão. Ele não exige, antes ele oferece. Esaú faz isso, manifesta um perdão que oferece a mão, que estende a mão. Devemos perdoar sim os nossos ofensores e estaremos demonstrando ser de fato filhos de Deus quando perdoamos sem cobrar do outro, sem exigir que o outro faça isso ou aquilo. Terceira atitude que eu acho linda dele é a de adoração em Betel. Em Gênesis capítulo 35, a partir do verso 9, Jacó está no lugar em que anos atrás ele havia fugido do seu irmão e ficou ali um lugar em que ele teve um encontro com Deus. Lembra do sonho que ele teve com a escada? Que desceu do céu para a terra? Uma coisa linda.
É Deus que vem ao encontro do homem, não é o homem que consegue ir ao encontro de Deus, né? É a graça, é a misericórdia. E muita gente está aí procurando Deus do seu jeito. E Deus está dizendo, não, se você quer me encontrar, venha no meu caminho, tem que ser do meu jeito. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. É lindo quando ele, então, depois do encontro com Esaú e de várias outras ocorrências, ele retornou até Betel, ergueu ali, naquele lugar, um altar. E nessa ocasião, Deus voltou a ser, né, o ponto auge na revelação, porque ele repete para Jacó. Ele repete para Jacó exatamente as promessas que ele havia feito a Abraão, seu avô, e a Isaque, seu pai. É interessante que Deus chama a nossa atenção na sua palavra que a promessa é a mesma. Não há mudanças, porque Deus não muda. Ele é imutável. É bonito também observar que dentro daquela atitude de Deus com Jacó, ele vai agora mudar o nome de Jacó para Israel. Essa mudança de nome de Jacó para Israel lá em Jaboque, o anjo lhe prometera essa mudança. Agora é o próprio Deus que vem e declara, e é muito significativa essa troca no nome, de forma muito particular, porque nós não podemos esquecer que entre os judeus o nome trazia sempre a descrição do caráter da pessoa. Jacó não seria simplesmente o elo na formação do povo da revelação, mas um homem especial, preparado, regenerado, provado e aprovado por Deus. Israel, nessa mudança do nome, está sendo uma sugestão que traz a visão do que Deus faz no Novo Testamento. A doutrina da regeneração está amparada exatamente nesse ato de Deus. Isso me emociona. Meu coração se enche de alegria, porque eu entendo que o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, tão tremendo, que nessa regeneração, nessa troca de nome, vem refletir exatamente aquilo que vai acontecer conosco no Novo Testamento. É lindo ver Deus agindo assim na vida de Jacó. Jacó não seria simplesmente o elo dessa revelação, mas ele iria além. Ele ia aparecer numa doutrina dentro do Novo Testamento. Deus reafirma que daria a terra à posteridade de Jacó. É uma promessa de Deus. E que dele toda a vida de Israel seria estabelecida. Não é sem motivo que os salmistas oram: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Estava em marcha ali o plano da redenção preparado por Deus, e Jacó era instrumento de Deus para isso. Eu quero separar para você e para mim algumas lições bíblicas que são muito úteis para a nossa vida espiritual. A primeira é que nos preparativos para o encontro de Esaú, Jacó ele procedeu como um homem equilibrado. Ele orou a Deus, depositou nele a sua confiança, mas também tomou providências que humanamente deveria tomar. Deus espera que dentro do lícito seus servos sejam expeditos, ou seja, sejam atentos, estejam com o expediente pronto, como diz a palavra do Senhor: seja manso como a pomba, mas prudente como a serpente. A Moisés ele disse: por que clamas? Diga ao povo que marche. A Jesus, o Senhor, diante da sepultura, o Senhor Jesus vai dizer: tirai a pedra. E o próprio Senhor Jesus Cristo é a revelação de um Deus poderoso que ressuscita, que a morte não conseguiu detê-lo. Deus pode nos provar
lutando conosco. É a segunda lição que nós tiramos para a nossa vida. Muitas vezes quer que seus servos tenham fé, persistência na obra. Um homem de convicções profundas é uma bênção nas mãos de Deus, que pode contar com ele para a execução de seus planos. O que Deus quer que sejamos firmes na luta. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo na carta aos Coríntios deixa isso muito claro para a gente. A vitória de Jacó foi a vitória da oração. Perseverou, lutou com Deus em oração, até lutou fisicamente com o anjo e veio para prová-lo. Ele passou na prova e foi aprovado. Com louvor, poderíamos dizer, né? Muitas vezes deixamos de alcançar bênçãos. Por quê? Porque não persistimos na oração, desistimos facilmente, ou até mesmo não confiamos que Deus vai nos abençoar, vai vir ao nosso socorro. Não esqueça, o salmista Davi diz que ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Não abra mão disso. A base para a persistência de Jacó é outra lição que nós devemos ter. Ele confiou na promessa de Deus. Esse deve ser o nosso proceder também. A base das nossas promessas estão em Cristo. A nossa perseverança na vida cristã é, de fato, confiarmos nas suas promessas e jamais retrocedermos. Devemos lembrar de Hebreus: Deus não tem prazer em covardes. E a última lição que eu destaquei para nós é que quando Jacó teve o seu caráter transformado, mudado por Deus, o Senhor mudou-lhe o nome também. É o que ocorre conosco, né? Como servos do Senhor, cada um de nós tem um novo nome. Devemos zelar por ele em Cristo Jesus. O salmista no Salmo 40, no verso 17, diz assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Esse versículo ele expressa o reconhecimento da nossa insuficiência, da insuficiência do salmista. A sua confiança deveria estar totalmente depositada na providência de Deus. Esse é o espírito do crente, do salvo. O homem natural exalta a si mesmo. O homem natural, ele fala do que ele faz, do que ele tem, ele confia naquilo que está em suas mãos. Porém, o servo de Deus, ele humilha-se, submete-se à sua palavra e espera em Deus, sabe que vai alcançar. Essa experiência foi também a de Jacó, quando teve de enfrentar Esaú. Examinemos com carinho o nosso coração. Não deixemos nele qualquer sentimento de autoconfiança. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre a autoidolatria. Não perca tempo com essas coisas. Invista todo o seu amor e confiança nesse Deus que tudo pode, até mesmo lutar conosco. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude e que nós possamos refletir essa vida com Deus, essa vida transformada, essa vida que faz da graça de Deus um poder transformador. Vamos orar? Deus bendito, muito obrigado pela vida dos teus servos que estão conosco nesta mensagem. Fala aos seus corações, aplica neles as verdades espirituais, que tua mão de poder dirija os passos de cada um de nós. E cada momento da vida possamos nos aproximar mais do Senhor. Que a tua palavra dirija os nossos passos na tua direção. Que tua graça alcance os corações, edificando os salvos e alcançando aqueles que ainda não têm Jesus como Salvador. Tem misericórdia. Que eles possam ter suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo e possam viver para o Senhor, agradá-lo e fazer das suas vidas um trono de graça. Muito obrigado, Senhor.
pelas tuas bênçãos. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Gostaria de pedir a você que não esquecesse de se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Dê um like, toca lá o sininho e nos ajude a manter o canal no YouTube para edificação dos crentes, dos salvos e também para uma palavra de evangelização daqueles que ainda não têm Cristo Jesus. Conto com você. Até uma próxima mensagem em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém?